gente, já vamos começar a falar de Ares, por exemplo. Ó. Quando a gente começa, Carol, a gente vai trocando bola, vai falar do... O mito, realmente, tanto quando eu conversei com a Carol, o mito que mais se encaixa para o signo de Ares é o mito do Jasão e os Argonautas. Né? Ela também falou, não, eu também acho que é esse o mito. Eu e ela, a gente vai fazer meio que um resuminho da história, para a gente começar a entender o que é ser Ares, né? Esse mito é assim, Ops, espera aí que acabou minha luzinha aqui. Espera aí só um minuto, gente. Espera aí. Acabou vendo, né, Adriana? Acho que de uma forma assim, foi muito bacana, porque a gente escolheu dois mitos de dois heróis, né, de duas figuras da Grécia. A gente vai falar de Jasão, a gente vai falar de um outro herói, né? Quando a gente de Libra, e é interessante como eles representam realmente polos diferentes, né, da figura heróica. Exatamente. E também, assim, é interessante a gente falar que nem, ó, o Jasão, gente, o que ele era? Ele é um menino que ele foi afastado. Porque o que acontece é assim, ó, ele era o filho do rei Esson e o pai dele foi destronado pelo irmão dele, do Esson, o Pélias. Então, o pai ficou com receio, o que poderia acontecer com essa criança, porque ele seria um possível herdeiro desse trono. Então, o que o pai dele fez? Afastou ele e ele foi ser treinado, nada mais, nada menos, pelo centauro Quiron, que treinou vários heróis. Né? Treinou Teseu. Mestre, né? O mestre dos mestres, o curador ferido. Ele tinha uma ferida incurável, mas ele era muito hábil nas artes, várias artes, na sabedoria e tudo mais. E ele treinou esse menino. Esse menino, depois que ele cresceu, ele retorna ao reino dele, né? Aí também, Carol, eu acho uma coisa interessante que por trás também desse eixo, quando a gente fala de Ares e Libra, a gente pode falar que é o eixo do eu e do outro, porque Ares é a afirmação da identidade. Ele vai para cima, é o herói, ele vai em busca do sol dele. Toda a história de Jasão, ela é marcada pela... Óbvio, né, que havia um espírito aventureiro em Jasão, ele era provavelmente um plano muito natural, mas a história dele era justamente recuperar o trono perdido do pai, né? Ou seja, a busca da afirmação da sua identidade enquanto herdeiro de um trono. Porque ela havia sido roubada, né, pelo tio. Então, essa ação do eu tem muita relação com o perfil do ariano, né? Que é todo esse movimento da afirmação do eu, e às vezes se esquece do outro, mas aí ou seja, a busca dele pela origem é a busca dele pela identidade, né? Sim. Exatamente, exatamente. E aí, o que acontece? Quando ele volta para o reino dele, vai me corrigindo, Carol, se a gente, né, assim, corrigindo assim, vai me complementando o que falta. Quando ele volta... quando ele volta para o reino dele, o que acontece? Ele chega diante do tio dele, do tio do Pélias, né? E fala assim, olha, eu sou o herdeiro desse trono, eu quero isso aqui para mim. E o tio dele olha para ele e fala assim, o tio dele arma para cima dele. Então ele fala assim, não, ele não bota uma fé no menino, né? Então no rapaz, ele fala, não, tudo bem, esse reino aqui pode ser seu, só que você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que ir até a Ásia, a Cólquida, e vai ter que trazer para mim o Velocino de Ouro, né? Quer falar um pouco do Velocino de Ouro, Carol? Vamos falar do Velocino porque ele é importante, né? Porque ele tem uma relação direta com a constelação de Áries, né? A gente sabe que... E o símbolo, né? O símbolo. Não é exatamente a mesma coisa, mas a constelação, ela tem relação com o signo, né? Com o mito do signo. O que é o Velocino de Ouro, né? O Velocino de Ouro, ele tem a ver com a história de Frixo e Helle, né? Que eram filhos de Néfele, né? A Néfele, ela foi uma primeira esposa de um rei, ela teve 2 filhos, né? Frixo e Helle. Só que ela foi afastada pelo marido, ela foi repudiada pelo marido, que se casou novamente, né? Com uma mulher chamada Ino, que obviamente teve filhos com ele e queria tirar o Frixo e a Helle. Que ela os perseguia, queria que eles desaparecessem. Néfele, a mãe, né, temendo pela vida dos filhos, né,
chamou um carneiro voador, né? Parece uma coisa meio absurda, mas a história da mitologia grega... É isso que é legal, né? O carneiro voador, que tinha os pelos de ouro, né? Levassem, né, esses dois filhos, né? O Frixo e a Helle, para uma outra região. Ela falou assim, meu Deus, meus filhos vão ser mortos por essa mulher, vão ser perseguidos, vão ser mortos, eu preciso... O mesmo movimento que o pai do Jasão fez. Eu preciso tirá-los. Exatamente. Foram levados por esse carneiro de ouro em direção ao Oriente, né? Durante essa história teve uma parte um pouco trágica, que a Helle, ela ficou muito maravilhada com aquela viagem, com aquele mar embaixo, né? Com aquela viagem em cima do carneiro, e ela acabou se desequilibrando e caindo numa região. E essa região onde Helle caiu ficou conhecida, né, ganhou um nome em homenagem a esse mito, o Mar de Helle, que na verdade é o Helesponto. O Helesponto. É uma região ali do Mediterrâneo que tem esse nome, Helesponto, por conta do mito de Helle. Né? Ai, que legal. Mesmo. É muito legal. Quando o Frixo sozinho, né, porque a irmã tinha caído no mar, né, e chegou, né, a Cólquida, ele foi recebido pelo rei local, né? E ele, agradecido, né, por ter sua vida salva por aquele carneiro, ele sacrificou esse carneiro a Zeus. E a lã desse carneiro, ela ficava nesse reino da Cólquida protegida, muito bem protegida, né? Ela ficava num campo que era dedicado ao deus Ares, que era o deus da guerra. Aí a gente já encontra a primeira referência ao signo de Ares. Ares, na mitologia romana, é Marte, que é, né, também o nome do planeta regente do signo de Ares. Exatamente. Olha as conexões, né? São muitas conexões. Ouro, né, ela ficava ali nesse campo de Marte, sendo protegida por um dragão super né? E aí entra a história do Jasão, que para pegar esse tosão de ouro, precisava enfrentar alguns desafios, né, Adriana? Então, e aí o que aconteceu? Quando o Jasão chegou lá para recuperar o Velocino de Ouro, bom, primeiro, antes de tudo, o que é interessante a gente falar aqui? Esse Frixo aí, ele teve um filho. Ele é o pai do tal do Argos, né? Então, você vê que o Jasão e o Argos, eles deviam ter assim, uma idade próxima. E o Jasão arregimentou entre 50 e 55 homens para partir com ele para recuperar esse Velocino de Ouro. Então aí a gente já vê também um outro elemento ariano, que é a liderança, é o exército. Naquela época, na antiguidade, para você arregimentar 50, 55 heróis, era uma coisa... E assim, quem estava acompanhando ele? Tinha o Orfeu, tinha Teseu, o próprio Argos construiu não era não era qualquer um, ele conseguiu... O Jasão era um baita do líder, né? Ele pegou o crime dela crime, né? Castor e Pólux, né? Que eram os gêmeos, irmãos. Castor e Pólux, exato. Exatamente. Aí ele arregimenta esse pessoal e eles constroem a nau, que por isso que ficou conhecida como Argonauta, porque foi o Argos que construiu lá todos eles. E eles... Eu estava sempre pensando, por que chama Argonautas, né? Da onde porque isso, né? Exatamente, foi o Argos, o filho do Frixo. E aí eles partem para Cólquida. Quando eles chegam na Cólquida, o rei fala assim para eles, outro desafio, outra coisa do ariano, que é aquela coisa. O ariano, ele se encanta muito mais com a jornada do que se ele conseguiu ou não. Para ele conseguir a jornada, a aventura em si, é muito mais encantadora para ele. O rei Etes fala para ele assim, olha, tudo bem, só que você tem alguns desafios aqui. Você pode levar o Velocino de Ouro, só que esse campo de Marte, dentro dele tem touros super ferozes que jorram fogo pelas ventas. E você vai ter que subjugar esses touros, fazer eles ararem esse pasto. Desse pasto vão sair alguns homens lutadores e você vai ter que enfrentar esses caras. Caramba. E depois disso, você vai ter que matar o dragão. Esse dragão, ele não dorme nem noite nem dia, porque ele é o guardião do Velocino de Ouro. E aí tem toda aquela história... Uma missão impossível. Praticamente, né? Entendeu? Mas o Jasão era um guerreiro, né? Era um herói. E aí também tem umas outras coisas interessantes que acontecem. Porque como todo herói, em busca da identidade dele, ele também encontra a parte feminina dele.
ele conhece a Medeia, que é a filha Tá. desse rei, e ela é uma Tá. alquimista, ela é toda chegada nas magias. Por E acaso o que ela não é a faz? Medeia, Era uma a bruxa. Medeia da... Isso, É a Medeia, isso. é a própria? Sim. Sim, sim. E aí, o que que ela faz? Ela faz uma poção mágica para ele, pro dragão dormir, né? Tá, E ele tá, consegue, o que que ele faz? Ele consegue subjugar esses touros, e quando tá. aparecem também esses homens lutadores no meio do campo de Marte, ele arremessa uma pedra e esses caras começam a lutar entre eles, e eles se Tá. matam todos. Aí ele entra ali, ele dá a Tá. poção mágica pro dragão, mata o dragão e recupera o Velocino de Ouro. Que legal. E aí ele... Fala, Carol, termina aí. Esse dragão, né? Ele foi entregue, né? Também homenageado, entregue, assim, a morte dele foi um sacrifício também para o deus Ares, né? Que entre os é chamado de Marte, né? Que é uma divindade relacionada com o signo, com as guerras, né? E o planeta é relacionado com o signo de Áries, que é o próprio regente de Áries também, né? Sim. Exatamente. E aí a parte da história em que esse Velocino de Ouro ele é levado aos céus e se torna a constelação do signo de Áries. De Áries. Legal. Exatamente. Então aí a gente tem todos esses elementos arianos que assim, né, é a liderança, é a formação do exército, é em busca, que a gente falou, em busca da própria origem, em busca da identidade. Sim. Outra coisa que eu acho interessante, assim, eu até conversei com a Carol sobre isso. Esse eixo, Áries e Libra, ele é conhecido muito como o eixo do eu e do outro, mas ele também é conhecido como o eixo da justiça. E se você observar bem, eles foram injustiçados, né? O Jazão, ele se sentiu injustiçado, então ele foi em busca. E qual era a maneira dele fazer justiça? Enquanto a gente pode falar que Libra tem a questão da ponderação, Áries vai para cima, ele vai fazer justiça com as próprias mãos. E eles foram em busca disso, né? E outro elemento ariano que tem nele, que eu achei interessante, tudo se volta para o leste, né? Onde o sol nasce, né? O sol nasce, sim. Né? A Carol também já entendeu? Então é um outro arquétipo aí, né? Voltado para o Não, e a signo figura de do Áries. herói, né? A figura do herói. A busca do herói, a busca do conhecido, né? Isso. O abrir caminhos, né? Para os outros. Né? O destemor, né? Ele era assim, havia Coragem. muito contato com o Oriente, a Grécia sempre teve muito contato com o Oriente, mas ao mesmo tempo era um universo cultural diferente. Era o estrangeiro, que eles chamavam de xenos, né? Era o estrangeiro. Então, essa busca do desconhecido, ela vai muito ao encontro da coragem ariana, né? Da necessidade ariana de adentrar e de vivenciar coisas novas, coisas diferentes, coisas desafiadoras, né? Não é qualquer aventura, né? Ele não pegou um grupo de heróis e foi fazer uma guerra ali no país vizinho. Ele quis desbravar mares, ir para lugares distantes, vencer criaturas poderosíssimas, né? Criaturas mágicas, né? Então, essa coisa da aventura. E um ponto que eu acho muito interessante desse mito, que eu acho que aí já traz um pouco do complemento, né? Do signo de Áries, que é o signo de Libra. O Jazão era extremamente forte, né? Ele era extremamente capaz como guerreiro, né? Primeiro porque vinha de uma linhagem, né, de reis, de guerreiros. Segundo, porque ele teve a formação com o maior mestre de guerreiros da Grécia Antiga, que era o centauro Quiron. Ele era extremamente corajoso, né? Então, ele tinha todas essas qualidades arianas que fariam já dele de cara um herói, mas ele só conseguiu atingir os objetivos dele, né, quando ele se juntou com outras pessoas. Primeiro, quando ele convida os outros heróis para ir com ele nessa expedição. Quando ele pede ao Argos que construa um navio para que ele pudesse Carol. Essa exposição. E segundo, com auxílio do lado feminino, né? Da figura feminina. Exato. Então, sozinho, por mais coragem que o ariano tenha, ele não consegue
Exatamente. Perfeito. Ou seja, ele é ótimo para abrir, para iniciar, mas ele vai precisar do outro, né? Exato. E aí a gente encontra elementos librianos. A Carol, muito bem colocado, Carol. Elementos librianos, que no fundo é isso que é a grande lição para o arquétipo Áries e tal. É você saber que isolado nós não somos ninguém. É isso que também, em momentos para equilibrar essa gangorra, ele precisa agregar dentro dele, né? Exatamente. Outro ponto interessante, né, que se a gente pensar no eixo Áries-Libra como o eixo da justiça, veja que, óbvio, né, ele usou da sua força, da sua capacidade de combate para né, subjugar os touros, né? Mas toda a esperteza, né, do lado mais racional, que eu acho que Libra, como um signo de ar, traz para derrotar os guerreiros, e ele usou de uma certa artimanha para derrotar o dragão. Ele não conseguiu derrotar o dragão na força. Não. Teve o lado feminino aí. Teve o lado feminino. Entendi. Exatamente. Forma fazer justiça. Né? Aí envolveu uma paixão, um amor, porque a Medeia se apaixonou por ele, Ed. Entendeu? Ela só fez isso porque ela se apaixonou por ele. Então aí também a gente encontra um outro também elemento libriano, né? Então assim, é interessante a gente também dizer que nesse eixo a gente coloca Áries como um cavaleiro do rei, né? Ele não é o rei, né? O sol domiciliado é Leão, Leão é o rei. Áries é o primeiro cavaleiro do rei, ele é o braço direito do rei, ele vai guerrear para o rei. Ao passo que se você olhar bem, a Libra, ela é um chefe de Estado também, ela é a guardiã da justiça. Então, por um outro viés, ela também tem a importância dela, né? Ela é a mediadora, né? Os tribunais, quando tem uma guerra, quem está compondo um tribunal da ONU? É um arquétipo libriano, que vai ponderar isso. Exatamente. Nossa, muito legal, porque a gente pode até fazer esse triângulo com os poderes do legislativo, o executivo e o judiciário, né? O Leão sendo o legislativo, ela o judiciário, e o executivo é o próprio Áries, né? Áries, com certeza. Dá para fazer. Legal. É interessante. Depois eles têm uma história meio trágica, né? Não cabe assim a gente aqui a ficar contando toda a história do mito. Primeiro porque os mitos eles têm versões diferentes, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito na mitologia grega, porque a mitologia grega, ao contrário, né, do arcabouço cristão, ela não tem um livro de referência, né? Então tem vários autores. Como os mitos eles eram transmitidos oralmente, né? As versões acabam sendo diferentes. Mas a Medeia, ela fez o Jasão prometer que a levaria com ele, né? Ela queria sair de lá, ela estava apaixonada. Depois vocês procuram o que aconteceu no relacionamento. Eu sei que o cabelinho dela mudou, né? O cabelinho dela mudou. Medeia era uma mulher muito cruel em alguns momentos. E a paixão dela por Jasão fez ela trazer à tona esse lado mais cruel dela. O lado